O Robert De Niro é um ator que eu adoro. Eu me lembro dos filmes Os Bons Companheiros, O Poderoso Chefão Parte 2, né, que ele é o jovem Don Corleone. Você se lembra disso? Taxi Driver, o primeiro filme fantástico, acho que o primeiro grande filme. Fogo contra Fogo. Enfim, é um ator que é uma verdadeira instituição, né, dos Estados Unidos, dos mais queridos, renomado, figura icônica da cultura americana. Veja, recentemente ele expressou uma grande indignação em relação a Donald Trump com essas palavras. Veja, palavras do ator Robert De Niro, palavras contundentes. Ele diz assim: ele é um punk, um cachorro, um porco, um charlatão, um idiota que não sabe o que diz, que não faz sua lição de casa, que não se importa, que pensa estar brincando com a sociedade, que não paga seus impostos. Colin Powell disse o melhor: ele é um desastre nacional, uma vergonha para este país. Veja, palavras contundentes. De Niro lamenta que os Estados Unidos tenham chegado ao ponto de permitir que alguém como Trump, descrito como um idiota e bozo, alcance tal proeminência. Em tom de revolta, o ator chegou a afirmar que gostaria de dar um soco no rosto de Trump, em resposta às declarações sempre bravateiras, beligerantes e agressivas do político, né? As declarações bullying, né? Com a natureza do bullying, né? O historiador Leandro Carnal, em seu livro sobre a história dos Estados Unidos, destaca as incoerências e os paradoxos da nação norte-americana, mas enfatiza que a democracia americana sempre se sustentou em pilares inquestionáveis, que estão agora sendo sistematicamente desafiados e, pode-se dizer, pisoteados por Trump. Um desses pilares é a autonomia dos estados, historicamente protegida pela Constituição. A Guarda Nacional, por exemplo, jamais deveria ser mobilizada sem a autorização do governador de cada estado. Além disso, o princípio de que o exército americano não pode atuar em território nacional. Veja, é uma herança das tradições romanas que proibiam as legiões de entrar em Roma, na capital. Isso está sendo violado pelo Trump. O Trump, segundo seus críticos, ele ignora essas normas constitucionais, ele desafia a autonomia, e a liberdade dos estados, e ele centraliza o poder de maneira cada vez mais perigosa e autocrática. O Trump também é acusado de atacar a independência das universidades. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Ele promove a expulsão de estudantes pelo fato de serem estrangeiros, mas expulsa cientistas, professores de altíssimo nível e gabarito. E ele criminaliza críticas que sejam feitas ao governo. Processa emissoras de televisão e jornais, né? Essas ações são vistas como um ataque direto aos fundamentos da democracia americana. Portanto, a democracia americana está em perigo, em queda livre. O Karnal compara a situação atual ao momento histórico em que Júlio César cruzou o Rubicão, né, trazendo suas legiões para dentro de Roma e desafiando a República e acabando com a República. Metaforicamente, Trump teria cruzado o Rubicão, instalando um precedente perigoso para a democracia. Que é isso aí? No entanto, Trump não é um fenômeno isolado. Ele não surgiu do nada, mas é produto de uma construção histórica dentro da sociedade americana. Na verdade, é um longo processo, né, de decaimento. Né? O sociólogo Max Weber, ao visitar os Estados Unidos, ele já apontava sinais de decadência moral, com a perda da base calvinista que moldou os valores fundantes do país, especialmente no Norte e no Nordeste. Veja a escravidão, intensificada após a independência dos Estados Unidos. Foi um elemento central na degradação desses valores. Diferentemente da escravidão da antiguidade, que era resultado de guerras, a escravidão moderna nos Estados Unidos foi fundamentada em critérios raciais.
apoiado por teorias supremacistas brancas que justificavam a subjugação. Veja, na antiguidade, você era derrotado na guerra, né, e o vitorioso ele te dava duas opções. Olha, ou você quer morrer ou você quer trabalhar para mim? Você quer ser meu escravo? Então, assim, o critério era puramente em função de uma vitória na guerra. Agora, os Estados Unidos, eles inauguraram a escravidão por motivo racial, né? Não existia escravidão racial na antiguidade. A escravidão era simplesmente como um saque, como um espólio de guerra, né? A degradação moral da política americana tornou-se mais evidente a partir do governo de Bill Clinton. Segundo analistas, foi lá na época do Clinton que começou a erodir os pilares institucionais dos Estados Unidos, mesmo que de uma forma assim velada, né? Hoje, a ascensão de Trump reflete um movimento muito mais amplo, apoiado por setores que buscam substituir a globalização por um novo nacionalismo, um tanto radical. Esse movimento enxerga um confronto entre os Estados Unidos e a China por recursos, por influência política e por domínio global, o que pode culminar em conflitos militares. O cientista político Stephen Levitsky argumenta que a apatia de parte do povo americano diante dessas mudanças se deve à ausência de uma experiência histórica com golpes ou ditaduras. Ao contrário do Brasil, o Brasil enfrentou sucessivos episódios autoritários e desenvolveu um mecanismo de resistência, né? Nós estamos acostumados com golpes aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, não. Eles não estão familiarizados com essas crises, né? Isso deixa a sociedade e o Congresso aparentemente anestesiados. O ator Wagner Moura, né? O nosso grande ator aí brasileiro, inclusive que se tornou bastante conhecido por Tropa de Elite, mas que também fez o papel de Pablo Escobar naquela série Narcos, né? Por exemplo, ele foi criticado por políticos brasileiros após apontar que os americanos invejam o Brasil por sua capacidade de processar e punir golpistas, algo que os Estados Unidos não conseguiram fazer. A Suprema Corte Americana, ao anular processos contra o Trump e reforçar sua imunidade presidencial, parece incapaz de conter esses avanços autocráticos e cada vez mais ousados do Trump. Além disso, o Trump tem desafiado normas internacionais, como a restrição de vistos para líderes que vão participar da abertura dos trabalhos da ONU, inclusive o Lula, né? A sede das Nações Unidas, localizada em Nova York, é considerada um território neutro. E tais ações são vistas como uma afronta à comunidade internacional. Há quem defenda que a ONU deveria ser transferida para outra cidade, por exemplo, para Bruxelas ou Genebra, como uma resposta a essas provocações. Porque, vamos dizer a real, a ONU, por mais enfraquecida que ela esteja, e ela está enfraquecida justamente por causa da unipolaridade dos Estados Unidos e de Israel, ela ainda é o órgão das Nações Unidas, né, que vigorou ali no pós-guerra, né, na pós-Segunda Guerra Mundial. A questão econômica também é central. Os Estados Unidos enfrentam uma dívida pública superior a 36 trilhões de dólares, maior que o seu PIB, que é estimado em cerca de 30 trilhões, né? O gasto militar próximo a 1 trilhão de dólares por ano é insustentável. Guerras como a Guerra do Golfo e a Guerra do Afeganistão só foram possíveis com financiamento externo, né? O financiamento do Japão e também da Arábia Saudita. A retirada das tropas americanas do Afeganistão após 20 anos de ocupação foi motivada por falta de recursos e não por uma decisão pacifista. Atualmente, equipamentos militares obsoletos estão sendo enviados à Ucrânia, enquanto os Estados Unidos evitam comprometer tecnologia de ponta. E agora o Trump já disse que vai invadir de novo o Afeganistão. Ele disse isso, acho que ontem, né? No Brasil, declarações como as do deputado, aí, entre aspas, Eduardo Bolsonaro, ele sugere que caças americanos podem invadir o Brasil. Ele quer isso daí, né? Veja, são sugestões absolutamente absurdas, né, da parte de um desinformante, né? A capacidade militar dos Estados Unidos é inegável, mas a ocupação de territórios, como demonstrado no Vietnã e no Afeganistão, é extremamente complexa e custosa. Duas guerras que eles perderam, né, depois de causar muitos malefícios. Guerra do Vietnã, guerra do Afeganistão. A retórica belicista de Trump, portanto, é vista como um rugido de um leão sem dentes, incapaz de sustentar aventuras militares de grande escala, como nós estamos vendo lá na Ucrânia, né?
que essa guerra da Ucrânia é totalmente paga pelos Estados Unidos. Por fim, a ascensão de Trump reflete um movimento maior, apoiado por setores financeiros e armamentistas, que é quem de fato governa os Estados Unidos. Boa parte do Deep State é a indústria armamentista, né? Esses setores aí financeiros e armamentistas querem consolidar uma autocracia nos Estados Unidos. Esse processo, no entanto, não termina com o Trump, né? Grupos que defendem essa visão vão continuar a atuar independentemente do fim de seu mandato. A democracia americana, apesar de ser um federalismo robusto, né? Porque assim, se tem uma coisa que os Estados Unidos têm de bom, é o federalismo, né? É a grande independência entre os estados e que agora está acabando, né? Por causa da centralização da autocracia trumpista, né? Tanto é que já tem estados que falam abertamente em se separar dos Estados Unidos. Isso seria o fim dos Estados Unidos. Se um estado sair, 2, 3, 4, 5 também vão sair, né? E ele teria que colocar os exércitos, as forças armadas contra os estados. Enfim, seria uma guerra civil, né? Enfim, isso é um desafio estrutural que vai além de um único líder e que exige uma reflexão profunda sobre os rumos da nação estadunidense, né? Pessoal, então está aqui um vídeo extra, né, nesse 19 de setembro, aqui por volta de 20 horas em São Paulo, um vídeo para tratar exclusivamente desse tema do crescimento do fascismo nos Estados Unidos. Então vamos ficar atentos, prestigiem o nosso canal da mídia alternativa independente, de livre expressão e de comunicação, canal Luz no Fim do Túnel. Se você gostou do vídeo, replique aí, verifique se você está seguindo o canal, monetize o canal, dá o like, faz o comentário. Muito obrigado por sua atenção. Parabéns aí aos nossos seguidores, aos comentários. E vamos em frente. Helder Araújo aqui, foi seu interlocutor, que se despede agradecido pela sua atenção e desejo aí uma boa noite, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus.